Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula 31. Hoje é o dia 31 também, olha, de agosto do ano de 2020. Então, pessoal, hoje nós teremos aula de ciências, história e geografia. Prepara aí seu material, né, para nós darmos início a mais uma aula. Vamos lá aprender comigo? Então, pessoal, em ciências, nós vamos abrir na página 88, que está falando sobre alimentação com plantas, é parte da história do homem, tá? Vocês vão fazer a leitura do texto e vai responder aí as questões A e B, tá? As questões aí é só referente ao texto, interpretação, tá bom? Olha só, a página 89, nós vamos pular essa página aqui, tá? Então, nós vamos passar para a página 90. Na página 90, é tudo aquilo que nós já aprendemos, tá? Então, olha só. A número 1. Justifique a necessidade da elaboração de critérios de classificação dos seres vivos. Por que foi necessário classificar todos os seres vivos que existem, né? São bastantes, né, as espécies. Como são muito grandes, surgiu aí a necessidade de nomeá-las, né, de colocar um nome e organizar para facilitar os estudos, tá bom? Na número 2, pede para você citar 3 reinos de seres vivos e dê um exemplo aí de cada um. A número 3, você vai colocar as partes da planta. Na página 91, olha só, complete o quadro com 3 exemplos de plantas, tá? As partes da planta está aí no quadro, né? Raiz, caule, folhas. Aí você vai colocar aí os exemplos. Vai responder a questão número 5, letra A e letra B. Olha a letra B. Complete o esquema que representa esse processo. Olha só, nós temos aí um processo de fotossíntese, né? Então, nós temos gás, tananã, mais água, luz, clorofila, alimento, mais gás, tananã. E aí, na letra C, pediu para você escrever como o esquema anterior deve ser lido. Então, olha, nós lemos da seguinte forma. Gás, né? Aí o nome que você colocou em cima você vai escrever. Gás, tananã, e água, na presença de luz e de clorofila, produzem alimentos e gás, tananã, o outro nome do outro gás aí que ela produz, tá bom? Então, pessoal, aí vocês vão responder também a página 92, o esquema do número 6 aí também, o número 7, olha o número 7, o caule e as folhas das plantas buscam a luz do sol, crescendo em sua direção. Justifique esse fato. Por que a planta, né, ela já está aí num lugar com pouca luminosidade e a única janela que tem que está entrando luz, né, ela foi crescendo nessa direção. Por que isso acontece? Vocês vão responder o número 8, página 93, letra A e B, e o esquema aí da número 9, tá bom? Então, essas serão as nossas páginas de ciências. Então, pessoal, em história, nós vamos abrir o livro na página 95 e eu vou deixar aí para vocês fazerem um trabalho, tá? Para entregar no dia 11 de setembro, que é um jornal falado, tá? Você vai montar um jornal falado. Você vai entrevistar alguns familiares ou conhecidos, vizinhos, né? Que sejam idosos, tá? Pode ser uma avó, um avô, uma tia, um tio, tá bom? Várias aí pessoas aí que sejam idosas, tá? E aí, como esse trabalho seria um trabalho em grupo, né? Nesse momento não tem como, então você vai fazer individual. E aí você vai escolher um desses temas, tá? Que está aí nos grupos, para poder fazer a sua entrevista. Ah, tia, eu vou escolher o grupo 4, por exemplo. Funções tipicamente femininas e masculinas. Aí você vai entrevistar essa pessoa
sobre algumas perguntas relacionado a esse tema, tá bom? Ah, tia, eu vou escolher namoro e casamento. Aí você vai entrevistar a pessoa, né? Como era esse namoro antigamente, como foi o casamento, né? E aí depois você vai comparar com a nossa vida da atualidade, tá bom? E aí eu vou deixar aí para vocês fazerem, tá? O trabalho da página 95. Então, nós vamos virar aí para a página 96, que tá falando sobre desvendando a história da sua família. Assim como cada um de nós tem a sua própria família, a família também tem a sua. Na canção a seguir, o compositor mostra parte da história de uma família formada por pessoas que mudaram para os estados diferentes do Brasil. Então, olha só, nós temos aí, né, um rapaz cantando. Aí ele cantou o seguinte, olha: agora vou cantar minha história familiar. Começou com o meu bisavô, que veio da Bahia e foi para o Paraná. Meu avô, muito teimoso, no Paraná não quis ficar. Quando o moço juntou suas coisas e foi na Paraíba morar. Então, olha só. Aí ele está contando onde que foi que a história nasceu dele, né? A história dele começou lá no bisavô, que morava, né, na Bahia, foi para o Paraná, tá bom? Então, vocês vão fazer a leitura aí na página 96. E nós vamos passar para a página 97. Então, para registrar esses momentos, né, em família de antigamente, nós temos alguns documentos, né, que nós registrávamos esses acontecimentos. Então, olha só, para construir a sua história e a história da sua família, é necessário sempre consultar as fontes históricas, ou seja, os vestígios que nos ajudam a reconstruir o passado. Então, nós temos aí várias opções, né, para a gente relembrar esse passado. Um diário, né, antigamente era muito comum as pessoas escreverem nos diários, né, fotografias, pinturas, documentos pessoais da pessoa, né? Relatos orais. Sabe quando sua avó começa a contar aquelas histórias, né? De antigamente? Então, tudo isso também é uma forma de documentar, né? Um recém-nascido, por exemplo, pode ter a impressão dos pés e das mãos registradas em um livro de lembranças da infância, né? Que é o cartão, às vezes no cartão de vacina tem, né? Então, olha só. Olha aí uma máquina antigamente. As máquinas fotográficas eram caras, grandes e pesadas e tiravam poucas fotos. Eu lembro que na minha casa tinha uma câmera fotográfica que era filme, né? Olha aí para vocês verem a imagem abaixo. Filme fotográfico, pergunta ao pai de vocês. Aí tinha a quantidade de fotos que você poderia tirar. 12, 36 poses, né? E quando a pessoa ia tirar esse filme para poder revelar, se ele tivesse contato com a luz do sol, né, com luminosidade, ele queimava, então estragava nossas fotos tudo, né? Comente aí com os pais de vocês, que eles lembram sim dessa época, né? Então, faça a leitura da página 97, tá? E nós vamos passar para a página 98. Outros tipos de documentos históricos também podem ser fontes de informação para a construção da história das famílias. Por exemplo, monumentos, pinturas, livros e todo tipo de objeto. Nós temos alguns objetos aí, né? O ferro de passar. Olha para vocês verem. Usavam lenha para esquentar o ferro. Olha o telefone. Há algumas décadas não existia telefone celular ou sem fio. Era esse tipo de telefone aí, né? E ele tinha fio. Fita de vídeo. Olha para vocês verem. Eu lembro, né? Os pais de vocês também devem lembrar que existia locadora. As pessoas iam numa loja e alugavam filmes, né? Para assistir aí final de semana. Era nessas fitas aí que tinha os filmes. As máquinas de escrever, né? Eram muito utilizadas. Né? Só como o próprio texto diz, olha só, perdeu o espaço com a chegada do computador. Então, assim que chegou o computador, né, as pessoas foram deixando a máquina de escrever de lado.
mas ela foi por muito tempo utilizada. Então, nós vamos passar para a página 99 e vocês vão responder aí, antes de seguir, número 7, letra A, tá? Vamos virar para a página 100 e vocês também farão as respostas aí dessas atividades, tá? Letra B, C, D e E, tá bom? Então, essas serão nossas páginas do livro de História. Vamos abrir agora, então, o livro de Geografia na página 104 aí para nós dar sequência. Nós vamos falar sobre localizando-se no bairro, endereço, ponto de referência, né? Na composição dos bairros, nós temos em nome nas ruas, cada casa tem um número, né? Olha só, para conseguir se localizar, podemos pedir a ajuda de um profissional que trabalha todos os dias com localização e endereços, o carteiro, né? Aquela pessoa que passa aí entregando correspondências, né? Mercadorias. Então, olha só, o carteiro é um trabalhador que presta o serviço de entregar em todos os lugares a correspondência e as encomendas das pessoas. Ele usa o nome do bairro, da rua e uma numeração indicativa do imóvel para identificar o local de entrega das correspondências. Quando, né, nós vamos na casa de alguém e nós não sabemos o endereço, onde fica, a primeira coisa que a gente pede, né, me informa seu endereço. Aí, às vezes, a pessoa te dá o endereço, é rua tal, número tal, bairro tal. Aí, ela já fala assim, olha, próximo a uma padaria, né, que aí seria o ponto de referência. O ponto de referência também pode ser utilizado para ajudar a localizar um endereço. Fica próximo à Praça da Savassi, um exemplo, né? Então, os pontos de referência nos ajudam a encontrar. Então, vocês farão a leitura, tá? Dessa página 104. E nós vamos passar para a página 105. E quando não tem rua? Vocês vão fazer também a leitura e responder aí o número 1 e 2 de acordo com o texto, tá? Então, essa página aqui é interpretação de texto. Então, nós vamos passar para a página 106. Vocês farão, né, essas questões, também já trabalhadas anteriormente. Imagine se no lugar do personagem nós temos aí, né, um rapaz aí, e ele quer chegar a uma rua. Aí vem a pergunta, imagine se no lugar do personagem e risque na imagem o caminho que deverá ser feito para ele chegar ao seu destino. Então, você vai aí traçar um caminho que ele possa chegar ao seu destino aí que ele está falando, tá? Você vai responder a número 6, a 7 e a 8, tá bom? Essa daí tá bem facinha para fazer. Então, nós vamos passar agora para a página 107. Diferentes pontos de vista. O bairro em que vivemos, assim como vários outros pelos quais passamos no nosso dia a dia, apresenta uma paisagem que pode ser representada por imagens de várias maneiras. Olha só, nós temos aí algumas formas de representar, né? Na visão horizontal, nós vemos o objeto, né, igual está aí na imagem. Ele reto, né? Olhando assim, reto para ele, não é mesmo? Então, na visão vertical, nós vimos de cima para baixo, igual está aí, né? Nós temos até uma imagem de um olho. Então, nós estamos vendo o estágio de cima para baixo, né? Uma visão vertical, tá bom? Então, e nós temos também a visão oblíqua. É quando nós vimos de lado e do alto. Então, olha só, na visão oblíqua, eu estou vendo aí o estádio do alto e de lado, não é mesmo? Olha só. Então, nós conseguimos aí ter vários tipos de visão, né? Então, olha para vocês verem na questão 9. Eu tenho aí um sofá,
E eu estou vendo ele de diversas formas. Eu estou vendo ele da forma oblíqua, da forma horizontal e da forma vertical, né? Estou vendo ele de cima para baixo. Estou vendo ele de forma reta e eu também estou vendo ele de cima e de lado, tá? Então, vocês vão responder aí a questão 1, 2 e 3 de acordo com esses tipos de visões, tá bom? Então, nós vamos também responder a página 109, questão 10 e questão 11, tá bom, pessoal? Então, essas serão as nossas atividades do livro de Geografia. Então, pessoal, essa foi mais uma aula, né? Eu espero que vocês estudem aí e se preparem para a nossa live de amanhã, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!